Olá, que alegria estar aqui comandando um programa feito por mulheres para mulheres. Os homens que querem conhecer um pouco mais do universo feminino podem ficar à vontade também. Essa semana eu li um estudo da Universidade de Oxford que confirma que encontro com amigas melhora o nosso estado de saúde e o nosso bem-estar. Por isso, gente, eu não estarei sozinha nesse programa. Eu convidei amigas. Nós vamos juntas conversar sobre as principais questões que afetam as mulheres. Dar dicas, abrir o coração, trocar experiências. Mas quem são elas, Sandra? Calma que vocês vão conhecer agora. Vem pra cá, Neuza Berger. Oh, coisa boa. Ai, gente, Neuza eu conheci em 2005 e de lá pra cá a gente não se separou mais, né? Muitos projetos, muitas realizações, muitas dores. Também. Muitas coisas vividas. Dividindo dores e alegrias, Isso né, amiga? mesmo, amiga. Estamos Isso aí. juntas. Vem pra cá, Janaína Antonielli. Gente, essa aí. Um beijo logo. Essa, Agora gente, aqui, olha só. olha aqui. Peraí, calma. Antes, olha só. A amiga mais estilosa que nós temos. Agora o beijo. Não Onde foi à vai? toa que eu larguei tudo pra poder virar hairstyle, trabalhar com identidade visual. Porque nem sempre dá pra gente fazer o que a gente quer ou deve. A gente tem que fazer aquilo que pode e precisa. O que faz feliz também, Principalmente. né? Oh, coisa boa. Vamos Delícia. juntas chamar a nossa última componente? Bem. Vamos juntas? Vem Bem, pra Karine. cá, Karine Zanon. Ai, que delícia. Olha, a Karine foi a última que entrou na minha vida, mas já ocupa aqui, ó, um lugar muito especial no meu coração. E a gente precisava de uma Karine nesse É o grupo, né, equilíbrio. gente? Alguém precisava parar, frear um pouquinho as mulheres aqui. Eu sou psicanalista, especialista em inteligência emocional e eu acho que eu tô no melhor lugar do mundo. Com certeza. Por equilíbrio. Timaço, né, gente? Fala a Entra verdade. nisso. Agora, toda semana, nós quatro estaremos juntas com vocês, unindo forças para enfrentar as dificuldades e conquistar uma vida mais significativa e feliz. Vamos juntas? Uhul! Vamos sentar, gente. Vamos começar. Vamos entrar no nosso assunto. Nós vamos falar agora de um assunto, gente, que tem tentado roubar a nossa paz e nos enfraquecer. A ansiedade, considerado o mal do século. Você sofre desse mal? Fique triste, não. Você não está sozinha, não é está. isso, Neuza? Infelizmente, não estamos sozinhas nessa tarefa de ficarmos ansiosa. 260 milhões de pessoas no mundo hoje são diagnosticadas com ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. São 18 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno de ansiedade. Porque a gente fala muito em ansiedade, estou ansiosa. Isso até é bom. Um pouco de ansiedade nos move, deixa a nossa vida mais interessante. Porém, o excesso, aquilo que paralisa, hoje tem um nome. E é considerado um transtorno. E, infelizmente, isso tem afetado muitas pessoas. A gente percebe que a situação é realmente preocupante assim, olha. Quem aqui já teve ou tem ansiedade? Levanta a mão. Ui! Só uma? Quem faz tratamento ou já fez para ansiedade? Só uma? É isso aí, gente. Isso mesmo. Estamos juntas. Estamos juntas. Gente, é muito interessante, porque a ansiedade, ela, como a Neuza falou, ela é muito boa quando tem uma medida, quando ela é uma expectativa a respeito de alguma coisa. Quando você começa a perder o ponto, isso faz mal. E foi o que aconteceu comigo. E um dos motivos de eu ter deixado de ser executiva para fazer aquilo que realmente era importante para mim, e não somente o que eu queria ou deveria fazer, mas estar trabalhando algo melhor, sonhos, e aí sim estar trabalhando com identidade, foi justamente o transtorno. Porque eu vi que não tinha condições mais de fazer aquilo. Né? E isso mudou minha vida completamente. E você teve que buscar ajuda profissional, né? Sim, ajuda profissional. E aí, assim, a gente cai naquela história, né? De que, não pode ir ao psiquiatra porque é médico de doido, não vai ao analista porque o que as pessoas vão falar de mim. O neuro, então, meu Deus, né? E Tomar remédio, Deus então. me livre, né? E nisso, eu acho que o problema vai se agravando quando a gente Sim. começa a encobrir, Sim. né, os sintomas, as causas. A Karine pode falar bem disso, né, Karine? Porque É. a gente tem eu acho que o grande problema de enfrentar um transtorno de ansiedade é a gente admitir
que Sim. tem o transtorno e É que verdade. precisa de ajuda. Karina é especialista e tem inclusive um projeto, né, para redução da ansiedade. Eu gosto de dizer da cura. E eu Opa, acredito, boa. e eu acredito, porque também tive um momento da minha vida que eu tive a síndrome do pânico, depois que eu fui sequestrada com meu filho na época tinha 2 aninhos, e foi, dar conta daquele desespero todo, foi muito punk. E o que a Neuza falou é muito verdade, assim, o quanto a gente precisa entender que tem alguma coisa que tá desalinhado, tem alguma coisa que não tá legal. E a gente precisa sim buscar ajuda. Foi por conta disso que eu criei o programa Ansiedade Zero, para poder ensinar um pouco as mulheres, né? Quais são os principais sintomas da ansiedade, Karine? Quando que a pessoa fala assim, não, agora eu preciso procurar ajuda profissional? Então, os sintomas da ansiedade, eles são muitos e diferem um bocado aí de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, a ansiedade ela é uma reação do corpo. Então, o corpo entendeu que você está correndo perigo em algum momento, em alguma circunstância. Daí, o seu batimento cardíaco começa a aumentar, o que as pessoas falam muito. Por conta do batimento cardíaco aumentar, porque se seu corpo tivesse de fato correndo perigo, você tivesse precisando de fugir, você precisaria oxigenar mais as células. E quando você oxigena as células, o seu cérebro fica menos oxigenado. Por isso a tontura, as pessoas sentem tontura. Ataque cardíaco, a falta de ar natural, porque você começou, o batimento cardíaco começou a ficar rápido. Suor, né, Karina? Aí começa também outra reação aí do corpo, porque o corpo precisa estabilizar e aí você começa a É suar. uma bola de neve, né? Porque acho que o pensamento te causa aquele... Todo. O sintoma no corpo. Começa tudo Aí você começa a aqui. passar mal, sentir as coisas, você, embola e E vai... aí vira uma simbiose, a gente não sabe quem nasceu primeiro, Você o ovo ou a vai, galinha. acaba no hospital, como eu já acabei achando que eu estava tendo um infarto. Então, isso que eu E não queria era, falar. fiz todos os exames e era ansiedade. O grande problema... transtorno. Isso aí. É uma crise, né, de Na ansiedade. verdade, tem a síndrome, o pânico, a crise do pânico. O transtorno é uma ansiedade mais persistente. Eu tive uma crise, que eu tive, no fui no caso. médico, comecei a tomar um remedinho, né? De repente você não chegou a um transtorno, você teve uma crise de pânico. E não o tive transtorno mais. ele persiste, Controlei. ele tá mais Eu persistente. demorei tanto tempo que no meu Virou um caso transtorno. virou um transtorno. Entendi. Porque Isso aí. eu não respondia aos sinais. Isso aí. Eu achava que era normal, eu trabalhava muito, fazia muita coisa. Então, vai passar, né, um remedinho de dor de cabeça, uma coisa. Até que eu apaguei no carro. Eu estava dirigindo, descendo a ponte. Então, alguma coisa estava fora, né? Então, foi a partir daí que eu comecei o processo investigativo. E então foi descoberto que era o transtorno de ansiedade, veio seguido de pânico, veio seguido de depressão, era uma angústia sufocante, fiquei de cama um período e foi muito sério e muito difícil das pessoas ao meu redor compreenderem como que uma pessoa, e eu também, para mim era muito Aceitar difícil é muito compreender como que uma pessoa que conhece, que lê, que sabe das coisas, conhece programação neurolinguística, estuda, uma pessoa que tem fé, tanta fé, passa Verdade. por isso. Exatamente. Agora, gente, o bacana é isso aqui, ó. Estamos todas no mesmo barco. Sim. Quando a gente conversa, a gente vê que você também tem, que você sente. E essa troca é o que nos ajuda a E continuar. não só isso, Sandra, é aquela sensação de vocês de fazer parte, de pertencimento a um grupo. Porque quando você tem esses sintomas físicos, porque são físicos, né? Físicos. Sim. Batimento cardíaco. Eu tive 2 crises, assim, graças a Deus, há alguns anos. Continuo ansiosa, mas hoje consigo me controlar. Mas, era uma sensação eminente de morte. Sim. Eu falei, acho que eu estou infartando. Real. Foi a mesma coisa E que eu quando senti. você percebe que você não está sozinha, que outras pessoas tiveram, e você pertence a um grupo enorme, como a gente viu Aham. aqui, um grupo enorme de pessoas que passam por isso, então que a gente pode conversar sobre isso e buscar, né, Karine, Isso não é vergonha nenhuma, né? alternativa para melhorar a vida. Porque o que a gente quer? Melhorar a vida, isso ter uma aí, vida com melhor. E a gente vai se conhecendo Exatamente. e vai aprendendo, poxa, aquilo que eu senti, então não é infarto, então é ansiedade, então vai passar. Não é vergonha Então, e aí a nenhuma. gente vai, né, melhorando. Troca de O papo experiência. tá ótimo, gente, mas nós vamos ter que dar uma paradinha, tá? No próximo bloco a gente continua falando de ansiedade e nós vamos conferir uma entrevista com uma mulher que é uma inspiração para todas nós. Já voltamos e vamos juntas. Bora.
Estamos de volta e o assunto aqui é ansiedade. No bloco anterior, contamos nossas experiências pessoais. Se você não viu, confira lá no YouTube, tá? Agora, antes de seguir com o nosso bate-papo aqui no estúdio, nós vamos assistir uma entrevista que eu fiz com uma mulher incrível. Vamos juntas conferir? Eu encontrei Jaqueline pela primeira vez há uns 15 anos, né, Jaqueline? Lá no centro da cidade, quando eu cobria, né, quando eu era repórter, eu estava fazendo matérias sobre aqueles protestos dos camelôs. E ela era presidente da Associação dos Camelôs. E agora eu estou de volta aqui com Jaqueline ocupando o cargo mais importante que uma mulher já ocupou na política do Espírito Santo. Eu falei, eu fico até arrepiada. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aberto esse espaço na agenda para nos receber nesse dia. É um dia, assim, significativo, porque você assumiu o governo interinamente, né? Muito obrigada. E segundo, eu quero te perguntar, já caiu a ficha? O que você sente quando você entra nesse palácio e senta na cadeira de governadora? Para mim é uma honra poder recebê-la aqui no Palácio. Na verdade, eu estou assumindo pela segunda vez o governo. Eu confesso que a primeira vez a ansiedade foi muito grande. Teve todo aquele preparo por conta de ser histórico. A sensação, naquela semana, a sensação de entrar para a história, de escrever a história do Espírito Santo e saber que daqui a 500 anos alguém vai estar lendo alguma coisa sobre você, isso me fez refletir muito assim sobre a vida, né? Mas aí quando eu cheguei aqui no primeiro dia, sem a presença do governador, que tem uma presença, um líder muito reconhecido, muito forte, eu falei assim, Senhor, eu preciso muito de muita força, porque nós somos capazes. Eu não tenho nenhuma dúvida da nossa capacidade administrativa, técnica, de comando, mas que realmente dá aquele frio na barriga. Eu acho que tudo que você faz com responsabilidade, com dedicação, dá aquele frio na barriga. A ficha vai caindo aos poucos. A gente sempre que veio da periferia, a gente aprendeu a servir. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ser servida e eu comecei parece que eu não estou muito familiarizada a ser servida. Então, isso, eu fiquei refletindo, entendeu? E eu falei assim, gente, eu não estou acostumada a ser tão servida assim, entendeu? Então, isso que foi, assim, muito legal, mas a gente está tocando bem aí. Ao mesmo tempo, você está num cargo em que você pode servir a sociedade de uma forma inimaginável, né? É verdade. O serviço público, o mandato em si, é uma missão. O mandato é uma missão. O mandato é algo poderoso. Eu falo isso às vezes nas minhas palestras. O político brasileiro, em geral, entendesse que o mandato é algo poderoso, é concedido por Deus para alguém cumprir uma missão. Ele tem dia, ele é finito. Ele tem dia para começar, dia para terminar. Ele tem 1.461 dias. Então, a gente precisa de muita dedicação, de muito trabalho. E é isso que eu falo. Eu olho o mandato como uma missão de poder servir hoje com a política pública, discutindo a política pública de qualidade, discutindo essa desigualdade que o nosso Brasil vive, olhando para as pessoas que mais precisam do governo, que essa tem sido a nossa plataforma, fazer com que as pessoas que mais precisam do governo tenham acesso ao governo. Agora, eu imagino assim, desde que você chegou até aqui, você já teve muitas satisfações, mas também deve ter tido muitas frustrações, né? O que mais te causou, assim, certa angústia? Assim, eu tô vivendo esse momento com muita alegria. Eu acho que a alegria, ela é um ingrediente na vida que faz com que você olhe os problemas, e eu também tenho essa característica, uma característica empreendedora, e a característica empreendedora, ela traz uma visão de que você não olha só para o problema, a gente olha para a solução do problema, ou seja, não importa o tamanho do gigante, importa que eu vou vencer. E aí, essa característica que eu tenho, eu não sou uma pessoa que eu foco em problema. Agora, dizer que a morosidade, às vezes, do serviço público não nos angustia, porque às vezes a velocidade que você quer fazer uma entrega não é a mesma velocidade que o serviço público permite, porque existem algumas coisas do ramo burocrático, administrativo, que não é na mesma velocidade que a gente gostaria que fosse. Bom, você tem 3 filhos, e inclusive um pequeno, né? 3 aninhos. 3 aninhos. É mulher, né? Esposa, está nessa função de extrema responsabilidade.
como que é para administrar esse tempo? Como é que é a sua rotina? A rotina, assim, não é muito fácil, mas também não é tão diferente das mulheres que trabalham e que produzem. Eu sempre falo assim, o fato de estar vice-governadora e agora estar governadora nesse período, tem algumas dinâmicas diferentes, porque a sua agenda é uma agenda muito intensa e, às vezes, aquele tempo que você tem para dedicar à família também tem que entrar na agenda. Então, isso é uma coisa que qualquer pessoa que está no mundo corporativo, que está aí uma diretora de uma grande empresa, que tem muitas reuniões, muitos negócios, ela também tem que ter na agenda dela o momento dela com a família, o momento dela com o esposo, porque se a gente não pôr na agenda, o trabalho vai te consumindo. Mas rola aquele sentimentozinho de culpa que às vezes a gente sente por não estar dedicando tempo suficiente, principalmente a filho? Então, eu tenho falado nas minhas palestras, Sandra, que a gente precisa se livrar desse sentimento. Eu tenho dito isso porque isso é muito inerente das mulheres, mas é um pouco de coisas que a própria sociedade colocou na gente, de que a gente, lógico, a gente gerou, a gente vai sentir um pouco mais a dor de saber que um filho ficou doente, mas se o meu marido levou ele para o médico, eu tento me tranquilizar, porque o meu esposo está lá com ele. E aí eu estou numa reunião, então assim, ele já está tendo todos os cuidados que precisam. E a gente precisa ir desmistificando essa coisa. Por que só eu tenho que estar lá? Então, assim, o que traz a culpa e o que gera a culpa é justamente essa ideia de que nós mulheres achamos que é só nosso aquele dever. Aquela obrigação é só nossa. Então, aí gera uma certa culpa, mas não é só nossa. Então, quando eu consigo conversar com a sociedade, eu não estou falando isso só da minha família, eu estou vivendo isso na minha família, mas eu estou falando isso com as mulheres em geral, dizendo assim, se nós queremos uma sociedade justa e igualitária, onde as mulheres podem ocupar espaços de comando, de poder, de decisão, eu preciso dizer para os homens que eles precisam ocupar o espaço doméstico na mesma proporção. Como é que você lida com algo que tem sido chamado aí como mal do século? Ansiedade. Você é pega? Você já teve crise de ansiedade? Isso já te tomou assim, já te tirou do eixo em algum momento, esses problemas emocionais? Sim, ansiedade tem uma coisa, eu tenho uma história com ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, e aí assim, como parece até que é uma contradição, uma pessoa que tem uma parte espiritual muito forte, assim, eu tenho uma relação espiritual forte, mas a ansiedade ela está no campo emocional. Então, eu comecei, o que me tirou um pouquinho, que me ajudou um pouquinho com a ansiedade, foi um livro que eu li, que eu achei bastante interessante, que ele tinha um título assim, Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Ou seja, Marta preocupada com um monte de coisa e Maria preocupada em adorar. Naquele momento ali, eu percebi que eu precisava aprender a respirar um pouco mais, a relaxar. Eu ainda estou nesse exercício, mas a ansiedade, dependendo da dosagem, ela não é ruim, entendeu? Ela só é ruim quando ela te adoece, que ela vai te adoecer, vai te paralisar de alguma forma. Essa eu não tenho, não. Eu sou um pouco ansiosa, assim, de querer as coisas para ontem e já pensar no que eu vou fazer amanhã. Então, essas coisas eu sou um pouco acelerada, mas eu faço, por exemplo, eu converso muito com psicólogo, eu tenho uma terapia que eu gosto de fazer, eu acho que queria que todo ser humano tivesse oportunidade de fazer uma terapia em alguma fase da vida, eu acho que isso é muito bacana, que ajuda você a interpretar a vida de uma outra maneira, principalmente de conversar com as suas emoções, melhor, né? se enxergar, se conhecer, conversar com suas emoções, que eu acho que isso é legal. Para a gente encerrar, em uma frase, vê se você consegue definir umas palavras para mim. Política. Justiça social. Fé. Deus. Felicidade. Família. Alguma angústia? Não, não tenho angústia. Não tem espaço para isso dentro de mim. É isso, Jaqueline, à vontade de ficar aqui horas conversando com ela, gente. Porque, além de tudo, ela é psicóloga. Amei nossa conversa. Obrigada mais uma vez. Desculpa aí ter tirado você de agenda e tudo, mas eu estou muito feliz de estar aqui e de conhecer um pouco mais, não só a vice, mas a mulher Jaqueline, que tanto nos inspira. Obrigada, viu? Dá um abraço aqui. Demais, né, gente? Demais. Que conversa ela me gostosa. representa. Neuza foi comigo no Palácio. Essa entrevista, na verdade, ela tem 20 minutos. Se você quiser assistir ela completa, vai lá no meu canal no YouTube, Sandra Freitas Jornalista. Foi difícil pra gente cortar, porque, né, Neuza? Foi difícil pra editar. E é muito inspirador, porque a gente vê nós, mulheres, sendo muito representadas pela Jaqueline. A Jaqueline Falas maravilhosas. ela é dela.
Que lindo. É dela. O que ela falou ali, a gente percebeu, e Sandra estivemos com ela pessoalmente, é dela. E, por exemplo, uma coisa da fala dela que me chamou a atenção, eu sou mãe, né, também, sou mulher, sou esposa, sou profissional, e a gente carrega uma vida de culpa. De culpa. De culpa porque acha que não deu a mesma atenção para um filho ou para o outro, ou porque acha que o marido ficou não sei de que jeito, ou porque o meu trabalho também não teve toda a medicação, porque a gente quer ser todas em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu achei tão bonito e tão desprovido de tudo quando ela fala assim, não, isso aí eu já resolvi. Esse negócio de que não tem, tá tudo certo, gente. Se ela não pode levar o filho dela ao médico, o marido leva, lógico, ele tem pai. Gente, e ela não fica com dor. E sabe o que A que gente é? vai pro trabalho e fica com dor. Ai, meu Deus. Tudo bem. Talvez, se não foi o pai, talvez foi uma irmão. mãe, um irmão. Mas assim, ela não deixou de cuidar porque ela não estava presente. Fantástico. Isso é muito legal. Eu achei assim, foi reconfortante. Karine, Muito pra legal. você, o Então, que você tirou dessa Achei entrevista? fantástico ela falar que cada pessoa devia fazer terapia. Todo mundo. Não tô puxando a sardinha pro meu lado, não, gente, mas o autoconhecimento é a chave da mudança. A gente poder Libertador. conversar com as nossas emoções é libertador. E aproveitando que eu tô falando nisso, o áudio, eu criei um áudio exatamente para poder a pessoa conversar com a emoção. A gente vai deixar depois aqui, né, Sandra? Vamos. É Próximo uma bloco. técnica pra gente conversar com a emoção. Quando a gente aprende isso, nós estamos livres. Que É delícia. muito bom, muito bom. E é muito interessante quando ela fala de ela ver a dificuldade, ela reconhecer a dificuldade dela de aceitar como é uma mulher tão espiritualizada, uma mulher com fé. Aquilo Foi a que você tinha mesma falado coisa no que primeiro eu tinha bloco. falado. Quer dizer, não era uma coisa que só eu vivia, né? Ela e quantas outras mulheres vivem esses questionamentos. Quer dizer, será que eu tenho fé e eu não posso ter ou passar por um momento de dor, de sofrimento, de angústia? Todo mundo tá. Ela é demais. mulher e vive tudo que a gente vive. Gente, Muito inspirador, muito E é inspirador. lindo ela falar, Que eu gracinha. estou governadora. Que coisa linda. O mandato tem prazo de validade. Achei também, Gente, ela me inspira em todos os sentidos que Adorei. vocês já Vale a sabem. abertura. Bom, gente, próximo bloco nós vamos voltar a falar de ansiedade e vamos dar dicas, né? Vamos ver como enfrentar ou até curar, como disse Karina, eu gosto. a ansiedade. A Gosto gente disso. já volta. Tô aí. Vamos juntas. Vamos juntas. De volta com o nosso bate-papo sobre a ansiedade. Na abertura do programa eu falei sobre uma pesquisa que mostra a importância dos encontros com as amigas. Essa pesquisa da Universidade de Oxford diz que os encontros regulares com amigas reduzem os níveis de estresse e ansiedade. Então já vai uma dica, gente. Liga aí para as amigas e marca o encontro. Agora não, espera acabar o programa, tá? E a segunda dica é não perca o nosso programa. Afinal, o que é isso aqui, gente? Um encontro de amigas. Anote aí na sua agenda. Toda quarta às 10 da noite e com reprises, tá? Isso aqui, gente, é uma terapia em grupo. Delícia, né? Vamos juntas, né? Karine, o que fazer para reduzir a ansiedade? Bom, eu costumo dizer que tem cura, porque as pessoas... A ansiedade não é algo ruim, a ansiedade é algo bom, é a ansiedade que joga a gente pra frente, é ela que impulsiona a gente só não pode adoecer. Cuidar dos pensamentos, porque tudo começa aqui nos Isso aí. pensamentos. E aí, como eu falei no bloco anterior, eu criei um áudio vou deixar o link para você, se você quiser baixar, é gratuito, presente, que é uma técnica de PNL para você negociar com a sua ansiedade, se você vive momentos de ansiedade. Isso é muito legal, porque você começa a se conhecer, a negociar, a conversar com essa sua emoção. Então, E, gente, é tão interessante, enquanto a gente conversa, a gente foi recebendo algumas coisas pelas redes sociais. E esse mal do século não afeta só nós, adultos, né? Olha só que eu recebi aqui de uma mãe. Ela fala o seguinte, a minha filha, ela tem só 10 anos e ela está sempre preocupada com esses pensamentos. Estou incomodando? Está todo mundo me olhando? Tem alguém chateado comigo? Será que eu agrado? Mãe, será que eu sou bonita? Aí a mãe pergunta, será que ela tem algum problema?
Então, talvez ela não tenha um problema, ela está, de repente, no lugar onde ela está vivendo num ambiente ácido de ansiedade. E assim, é a mãe reforçar para essa criança o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é linda. E manter respiração, exercício físico. A mãe tem que dizer para ela assim, tá tudo bem. E tem uma outra aqui que eu achei interessante, porque a gente se cuida, né? Eu acho que muitas pessoas, quando percebem que tem alguma coisa errada, tá querendo, né? Ela fala o seguinte: eu tenho 41 anos, faço yoga desde os 26, eu sei que a respiração é essencial, mas faz 2 anos que eu tenho crise de ansiedade. E na hora da crise, eu simplesmente esqueço de respirar. Essa é boa. Então, Como é que faz, Karine? Tem uma dica. A dica é a seguinte, começou a entrar em crise, olha para sua mão. Dá uma olhada para sua Como mão. assim? Olhar pra mão, Karine? Olha só, parece uma bobagem, né? Mas a crise te coloca no foco da falta de ar, da taquicardia. Quando você muda o foco e olha para alguma parte do seu corpo, olha aqui para a mão, olha, você tirou o foco daquilo ali coisa. e Distrai, você né? vai jogar seu foco para outro lugar. Você vai experimentar a sua crise cair pelo menos 50%. Ai, Faz que isso. delícia. Farei a coleguinha aqui, ó. Vamos mandar ela. Mas e a história da Amiga, olha a respiração? mão. Também Então, ajuda? A respiração é maravilhosa. E é respirar, puxar? É respirar sempre lenta e profundamente, segurar um pouquinho e depois soltar até liberar todo o ar do pulmão. Quanto mais lento Isso e profunda... durante a crise, Karine? Na Ou verdade, sempre? não, é sempre. É um Durante a exercício. crise é mais difícil, porque a pessoa com aquela falta de ar, a pessoa fala, Karine, pelo amor de Deus, mandou eu respirar, vou morrer. Então, tira o foco. Me Mas a mandavam respiração é meditar, né, constância. Karine? Eu não consegui meditar, vocês sabem. Ah, eu disso, também que acho muito meditação difícil, me- ó, gente. Janaí, não Não combina. Mas a treino, respiração calma que é realmente, treino. gente, respiração é tudo. E assim, tem algumas coisas, algumas técnicas que na hora parece que não vai dar em nada. Você fala assim, não, tá me zoando que eu vou fazer um negócio desse. Mas, gente, entre você ficar tendo uma crise de ansiedade, fazer uma coisa que parece que não vai dar em nada, faz. Faz porque uma hora vai E funcionar. talvez, né, amiga, não deu agora, E mas faz funcionou amanhã pra de mim. novo, né? Tenta outra vez. Exatamente, porque vai trabalhar numa área do cérebro que não está na consciência, entendeu? Já aconteceu de você tá fazendo várias vezes o áudio e pá, apaguei. Olha que delícia. Então, exatamente. Então, quer dizer, aquela crise, aquela coisa que estava me deixando angustiada, assim, funcionou uma terapia, uma técnica idiota, que na hora eu tava assim, putz. Técnica idiota, você viu, né? Eu ouço isso, mas eu falo assim, Mas se é você isso conseguir mesmo. ouvir, já tá de bom tamanho. É o Porque eu simples quero que conversar- resolve, né? Exatamente, a gente tem mania de complicar as coisas. A gente tem que parar com isso. Mulher gosta de complicar? Gosta. Olha, gente, para com Às isso. vezes a solução tá na nossa frente, E mas aí, a ansiedade não deixa a gente Eu penso enxergar. que essa é a magia, porque no áudio a gente vai falar, eu vou falar com o inconsciente. Então, só ouve, só ouve. Se permita. Gente, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Ai, foi tão bom, Mas né? a gente acho que vai continuar aqui no bate. A gente vai continuar Na aqui nossa e vocês terapia. podem continuar o bate-papo com a gente nas nossas redes sociais, né? Tudo aí, ó. Isso aí. Tudo aí aparecendo. E olha só, não sofra sozinha não, gente. Ó, escute o áudio da Karine, procure profissional se você precisar e conte com a gente. Eu tô emprestando aqui minhas amigas para vocês a partir de hoje, tá bom? E outra coisa, você pode participar desse programa de várias formas, inclusive sugerindo assuntos, criticando, mandando sua opinião. Você pode sugerir um assunto e vir participar, sentar aqui nesse sofá com a Gostoso, gente. com a gente. Não é legal? Então é só você mandar mensagem, ok? Gente, foi bom demais. Bom demais, Amei, gente. Que conversa amei. deliciosa, que entrevista deliciosa, que momento gostoso. Muito bom, tudo de bom, né? Ó, valeu. Um beijão, Beijo. a gente se vê no próximo programa e vamos juntas. Vamos tchau, tchau, juntas. gente. Beijo.